tema da nossa mensagem dessa noite é a viagem para Belém. A viagem para Belém. Na Bíblia, nós temos muitas viagens, algumas associadas ao nascimento de Cristo. Por exemplo, nós vemos que Maria visitou a sua prima Isabel, e foi uma visita muito especial, quando Isabel se alegrou e disse que era um privilégio a ela receber a visita da mãe do seu Senhor. Temos a visita também dos homens sábios que saíram lá do Oriente, principalmente da Babilônia. Eu creio que Daniel, que viveu na Babilônia, deixou talvez alguma coisa escrita naquela biblioteca, e ele foi uma testemunha de Deus, ele falou do reino eterno, ele tem profecias messiânicas. Mas o fato é que esses homens sábios, que nós falamos são os magos, fizeram também uma viagem bastante difícil e vieram até Belém. Eles viram uma estrela, que foi um sinal para visitar o recém-nascido. E o profeta havia dito que Jesus nasceria em Belém, mas ele não morava em Belém, seus pais não moravam em Belém. Mas nós sabemos que é Deus quem conduz a história, Deus que conduz a vida do seu povo. Hoje as pessoas viajam mais nessa época para as praias, para as casas de campo, mas eu me lembro que num passado não tão distante, as pessoas costumavam se visitar, principalmente na época de Natal, final de ano, nas famílias, principalmente aqueles que moravam mais distante. Eu mesmo trago uma recordação muito grata da minha infância, quando tantas, mas dentre elas uma visita que recebi dos meus tios, que vieram de São Paulo, e eram homens assim falantes, alegres. Eu ainda não os tinha visto. Trouxeram naturalmente um presente que marcou bastante a minha infância. Então, visita sempre é bom, e principalmente em todas as ocasiões, mas principalmente nas épocas alegres, nas épocas festivas. E o Natal é uma época muito grata a nós, a nossa liturgia, na vida da nossa igreja. E nós vamos falar um pouquinho dessa viagem que foi feita por Maria e José, e da cidade de Nazaré até Belém. Naturalmente, uma viagem difícil. Alguém há de perguntar, mas por que não deixou Maria em casa? Grávida, ela estava grávida, se completaram-se os dias. Então, para uma viagem penosa, mas Maria, além de ser perigoso, de ser muito perigoso deixar Maria sozinha, ela também tinha um dever de comparecer à cidade de Belém. Ela era uma filha herdeira, e como prescreve lá no livro de Números, no capítulo 27 e 36, tendo direito à propriedade em Belém, ela era obrigada pessoalmente a viajar, por causa de cobrança, inclusive, de impostos, assim. E essa viagem era uma viagem longa, 120 quilômetros aproximadamente, numa linha direta. Se eles fossem pelo Vale do Jordão, ou 160 quilômetros, por um caminho, por outro caminho. E Maria estava grávida, então era uma jovem mulher, e nós podemos imaginar quantas paradas tiveram que fazer, para que uma viagem de aproximadamente 5 dias, eram outros tempos, não é? Para um percurso tão rápido, tiveram que fazer para chegar à cidade de Belém. Naturalmente chegaram quando a cidade já estava bastante povoada, não havia lugares na hospedaria. Eu sempre digo que José não era uma pessoa que não pudesse pagar uma hospedaria. Ele era carpinteiro, tinha sua profissão, mas o fato que essa afluência, por causa do recenseamento, essa obrigatoriedade, fez com que a cidade estava repleta. Eu tenho uma experiência com a cidade repleta. Eu morei 4 anos na cidade de Ubatuba, e nessa época de Natal, Ano Novo, algumas datas assim, feriados, era muito difícil as pessoas, inclusive, naqueles tempos, conseguir um alojamento, uma casa, e até vagas em hotéis.
E eles andando, pois estavam com pressa, o parto se aproximava, e fizeram essa viagem com muito esforço, com muito esforço. É claro que tudo isso para nós é romântico, mas havia aí algumas dificuldades, né? Uma viagem que levava dias, Maria grávida, e não podiam apressar os passos. Mas, na verdade, com referência à vida de Cristo, todas as coisas foram difíceis, não foram fáceis na vida daquela família. O próprio Simeão, né, um homem que aguardava o nascimento de Cristo, e quando o menino foi levado ao templo, ele abençoou e disse a Maria: eis que esse menino será destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Também uma espada traspassará a tua própria alma. Ele já profetizou naquele dia que Maria teria não as dificuldades que são normais na vida, naturais na vida das mães, mas muito mais. Nós vemos a apreensão de Maria, né? Uma vez quando ela perde o menino, e até para censurar Jesus era difícil, ele era perfeito, e a mãe foi com muito cuidado e disse: meu filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos preocupados. E Jesus respondeu com brandura, com sabedoria, e uma resposta difícil para a mãe, disse: vocês não sabiam que eu tinha que cuidar dos negócios do meu pai? Então, era uma criança já perfeita, consciente nesse sentido, e ele não foi mal educado para com sua mãe, mas deixou claro o propósito da sua vida. Mas mesmo outras palavras, muitos diálogos foram difíceis. Um deles foi quando na cruz, Jesus disse para João: João, eis aí tua mãe, né? Maria, eis aí o teu filho. Embora um diálogo bastante doce, mas com muita tristeza, num momento crucial da vida do nosso Salvador, um momento difícil. Então, na vida de Cristo, sempre as coisas foram realmente muitas dificuldades. Agora, geralmente, nós não aceitamos nada que seja difícil em relação a Cristo. Nós queremos às vezes um cristianismo sem cruz, queremos um cristianismo bastante light, né? E não queremos pagar o preço de uma vida disciplinada para servirmos ao Senhor com interesse de coração, embora para ele tudo foi difícil, desde seu nascimento. Ele era ainda uma criança, quando seus pais tiveram que fugir para o Egito, uma outra viagem, né, que tiveram que fazer para livrar o menino da fúria do rei Herodes. Meus irmãos, nós temos que dar o melhor, nós que recebemos um presente que jamais receberemos outro igual, é chamado dom inefável. Deus nos deu o que melhor podia nos dar, Ele nos deu o seu Filho, e não era um filho qualquer, não só pelo fato de ser unigênito, mas era um filho que nunca trouxe nenhuma contrariedade ao coração dos pais terrenos e nem do seu Pai celestial. E o próprio Deus deu um testemunho a respeito de Jesus, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu contentamento. Praticamente todos nós temos filhos, e sabemos que os filhos não são perfeitos, como nós também não somos perfeitos. Mas Jesus Cristo, sim, era um filho perfeito, e um ideal para os filhos, nesses dias em que muitos pais estão sendo abandonados, esquecidos, desprezados, sofrendo ingratidão. Jesus Cristo sempre será um modelo perfeito do Filho perfeito. Eis o meu Filho em quem eu tenho todo o meu prazer, né? E como dissemos, sempre enfrentou dificuldades, as circunstâncias do seu nascimento. Nós vemos aqui aonde ele teve que se abrigar, né, do frio, do vento, naquela noite. Vemos também essas palavras que foram trocadas aqui com sua mãe na cruz, né? Mas nós não queremos nenhuma dificuldade, às vezes, com as coisas de Jesus. Achamos difícil
achamos difícil honrar o Senhor no seu dia, e pensamos nos nossos próprios pensamentos, nossos próprios caminhos, de servi-lo inteiramente. E essa viagem, além de difícil, foi uma viagem planejada. Nós temos que planejar uma viagem. Não só os recursos, quem viaja de carro tem que tomar as precauções, né? A melhor rota, e uma porção de coisas que nós podemos, com muita antecedência, tornar a nossa viagem mais segura, mais fácil. E essa viagem ela foi planejada primeiramente pelo governo romano. Foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Normalmente os recenseamentos eram feitos para avaliar a capacidade contributiva, porque um Estado não vive, né, sem seus impostos, e também os alistamentos, né, para serviço militar. No caso dos judeus, com certeza não era, porque eles estavam sob domínio e eles não serviam, eles estavam isentos do serviço militar, mas tinham que estar lá, e havia uma taxação, né, como que, não só simbólica, né, mas a capacidade e também a lealdade dos súditos àquele império que os dominava. E José, submisso ao governo, ele foi, né, ele foi até a cidade de Belém, que era a sua origem, da casa de família de Davi, cumprir os seus compromissos. Meus irmãos, nós temos que ter os compromissos. Nós não estamos dizendo que a pessoa tem que ser de um lado ou do outro lado, mas não é interessante as pessoas que se isentam, né, dos seus compromissos cívicos, quaisquer compromissos, inclusive os compromissos de natureza cívica. E se todos não fossem diferentes de José, não haveria essa organização social. José, ele então cumpre esse compromisso. Ele vai com Maria em circunstâncias adversas, mas ele vai para o recenseamento. E essa viagem, então, foi uma viagem que não foi inicialmente porque ele quis passear, viajar, né? É porque era uma viagem planejada pelo governo romano. Mas também, não só pelo governo, era planejada acima de tudo por Deus. Deus conduz a história. Tinha um pastor, já disse aqui, trabalhei com ele quando seminarista, foi pastor dessa igreja também em tempos passados, pelo menos pregou muitas vezes, José Carlos Nogueira, e ele dizia: o homem se agita e Deus o conduz, né? E Deus o conduz. Nós cremos na soberania de Deus, que não foi somente um plano do governo, mas foi, na verdade, o plano de Deus. Tudo aconteceu segundo o plano de Deus, porque as promessas tinham que se realizar. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não pode falhar, a palavra de Deus não pode falhar. E o apóstolo Paulo diz que na plenitude dos tempos, lá em Gálatas 4, versículo 4, que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Então, na plenitude, a palavra plérum aí é quando todas as circunstâncias eram apropriadas, Jesus não viria antes nem depois, né? E o prazo já estava determinado, Deus trabalhando a história. Às vezes nós pensamos que o mundo está sob o controle do diabo. Não, o mundo nunca fugiu da soberania e do controle de Deus. Então foi realizado isso, realizado por César Augusto. Hoje as pessoas não se lembram mais, a não ser quem estudou uma história geral, gostou de história, estuda geral. Hoje não se lembra muito mais de Gaius, Júlio César, Otavianos, Augustos, né? Mas nos lembramos realmente que Deus interveio nesse período da história e Deus revela a sua natureza insuperável. Nós devemos viajar também, nós cantamos o hino que somos peregrinos, né? Sob a direção de Deus. Devemos nos colocar sob a direção de Deus. Um peregrino não se distrai com algumas coisas fúteis. O peregrino é como um homem que passa sobre uma ponte, mas ali não faz a sua casa. Ele está de passagem. Eu creio que isso tem faltado muito à consciência dos cristãos modernos, de que nós somos, na verdade, peregrinos nesse mundo. E lembrar
que Deus não perdeu o controle da história. Tudo aconteceu conforme as profecias. Apenas a título de ilustração, vamos pensar um pouco na cidade em que Jesus nasceu e no local. Com referência à cidade, diz assim: Tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que é de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Não importa se a cidade é pequena, quando Deus age, Ele age, nas circunstâncias mais adversas. Essa cidade que tinha um significado histórico, principalmente para o patriarca Jacó, de quem se origina o nome Israel, que amava realmente esse local e a sua vida estava bastante ligada, né, a esse local, porque ali ele, inclusive, ele sepultou sua esposa, Raquel. Ali também nós temos a história de Ruth, que era uma moabita. Inclusive de Belém, dá para ver as campinas de Moabe, ela podia ver a sua terra. Belém, Betlehem, que quer dizer casa do pão. Dali onde saiu Noemi, num período de crise, e voltou depois viúva, sem os 2 filhos, e trouxe consigo, por incrível que pareça, uma nora. Eu creio que deveria ser folclore essas coisas sobre nora e sogra, porque nós temos aí um exemplo maravilhoso, como Noemi se converteu verdadeiramente. Às vezes os problemas que existem é por falta de conversão. Noemi insistiu para que não se separasse da sogra de maneira alguma. Só falou: não tem mais nada para te oferecer. E ela disse: bom, mas o teu Deus será o meu Deus. Era isso que as unia. E é isso que deve unir as pessoas. O teu povo será o meu povo. Porque nada deveria separá-las a não ser o fator morte, não é? Foi ali, então ela veio para Belém, e nós sabemos que se tornou ali uma das antepassadas de Cristo na genealogia, uma gentia que foi chamada, né, pelo poder de Deus. Ali também Davi, que era belemita também, quando estava em guerra, ele teve muita vontade de tomar das águas do poço que estava ali em frente ao portão da cidade de Belém, das portas de Belém. Interessante que hoje nós não temos muito privilégio de ficar muito apegados a alguns lugares, né? Mas há pessoas que depois se aposentam e gostam de voltar para a cidade onde cresceram, onde tiveram juventude. E Davi falou: se eu pudesse ao menos tomar daquela água. Parece que as coisas desse lugar têm um sabor especial, né? Um cheiro, um sabor. E 3 homens valentes romperam sem que ele soubesse, e trouxeram a água para Davi. Ele teve um gesto de grandeza. Ele não tomou a água, embora fosse o que ele aspirava. Ele derramou aquela água, porque aquilo tem preço de sangue. Era uma coisa muito, muito custosa que aqueles homens fizeram, uma prova de lealdade. Então Belém, se a gente for lendo no Antigo Testamento, os fatos, as coisas, era uma cidade muito amada e onde deveria nascer o Cristo como de fato nasceu. Muitos dos nossos hinos falam da cidade de Belém. Nós temos um que diz Pequena Vila de Belém, né? Pequena Vila de Belém. Também, não só a cidade, uma cidade diminuta, uma cidade humilde, também a casa onde Jesus nasceu. Na verdade, não era uma casa, né? Geralmente as hospedarias lá, mesmo as casas, eram muito simples, não tinha o tal de Airbnb, né? O que o dono oferecia apenas era forragem para os animais, naquele tempo usava seus animais, e o fogo para cozer os alimentos, e os alimentos mesmo as pessoas levavam. Hoje muitas pessoas que reclamam das instalações, né? A cidade lotada, não houve lugar para acomodar a Jesus a não ser num estábulo e comer ali num coxo, né, onde os animais comiam. Ali que ele foi servido para ele, onde os animais comiam, foi servido como um berço, né, um bercinho. Então, ele, o rei do universo, envolto em panos, deitado numa manjedoura, né? A gente fala manjedoura. Isso foi uma coisa simbólica, né, para mostrar
que o único lugar que houve para Jesus aqui nesse mundo foi a cruz do Calvário. Esse foi o lugar designado para ele, né? Ele buscou entrada no coração dos homens e diz a Bíblia que ele veio para o que eram os seus e os seus não o receberam, não o receberam. Não havia lugar para o Filho de Deus. Ele veio no mundo para estar pouco tempo, 33 anos de passagem. Isso nos ensina a fazer o mesmo. Temos uma consciência de que a nossa vida, por mais que vivamos, é uma vida breve. Passam-se os nossos dias como um conto ligeiro, como um conto ligeiro. Eu mesmo agora estou impressionado, meus colegas fizeram o primeiro encontro da nossa turma, depois de 43 anos. Né? Sei como, devia ser o encontro da jubilação já. Né? O primeiro encontro vai ser lá em Campinas. Vai ser um momento muito bom, né? Embora um já tenha ido dormir com o senhor, né? Outro terá dificuldade para participar. Mas, meus irmãos, nós aprendemos aqui que problema que às vezes nós enfrentamos, né? Que ricos tendem às vezes a desprezar os pobres, pobres tendem a invejar ricos, e as circunstâncias que o Filho de Deus nasceu. Nós gostaríamos que os nossos filhos fossem muito bem aceitos em quaisquer lugares, e Jesus, ele não foi aceito assim facilmente, porque diz o texto que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e nele não fizemos caso. Ninguém gosta de ser desprezado, ou alguém que a pessoa olha e faz que não vê, né? Porque não quer, às vezes sem motivos, porque tem suas panelinhas, suas preferências, né? Desprezam uns aos outros. E Jesus passou por essa experiência. Eu creio que uma das experiências mais terríveis que seja é a experiência de ser rejeitado. Nós temos que deixar uma porta aberta, né, a todos. Então, ele foi rejeitado, humilhado, e, entretanto, também houve alguns vislumbres da glorificação de Cristo já nos dias do seu sofrimento. Esses homens vieram, os magos, para ver uma criança. Pensam que uma criança pode oferecer, né? Mas trouxeram presentes caríssimos. E alguém até aplica aí o simbologismo desses presentes, né? Sobre profeta, sacerdote e rei, os três ofícios de Cristo. Adoraram a Jesus. Então, Jesus se fez pobre para que pela sua pobreza nos enriquecesse a muitos. É o que o apóstolo Paulo disse. Lembrai-vos do Senhor Jesus, que sendo rico, ninguém é mais rico que Jesus, né? Entretanto, ele se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesse a muitos. Eu gostaria já de partir para uma conclusão, que extraímos aqui 3 lições. A primeira é que Deus controla os afazeres da natureza humana. Nós vemos isso. Daniel já tinha falado que é um livro importante de profecia. Quem não entender Daniel não entende as profecias bíblicas, ou entende de uma maneira equivocada, né? Assim, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não seja jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. E esmiuçará a consciência de todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Jesus veio como rei e de um reino eterno. Ele é o rei eterno. Aqueles grandes impérios da visão de Nabucodonosor, do Império Babilônico, do Império do Medo-Persa, do Império Grego, né, do Império Romano, e depois as ramificações que saem desses impérios. Na verdade, todos eles passaram e todos os reinos passarão. Todos passarão. Jesus é o rei e o seu reino não terá fim. E nós devemos ser os melhores súditos e lembrar que o que ele fez por nós, por que nós temos dificuldade para fazer aquilo que é claro na palavra de Deus, que é o mandamento? Não por um dever tão somente, embora seja um dever, mas tomando isso como um privilégio,
por aquele que deu tudo por nós, que se entregou por nós. Aquelas pessoas em Belém, elas não tinham lugar para Cristo, não digo que fosse assim algo consciente, é que eles estavam tão preocupados, de se alojarem rapidamente, sempre conversar com os seus conhecidos, as novidades. Eles não tinham consciência da profecia, que eram poucos, tiveram que consultar lá os escribas para saber onde Jesus ia nascer. Então, isso foi um tempo para poucos, porque, na verdade, infelizmente, é sempre a minoria. Era Zacarias e Isabel, Ana e Simeão, e eram poucas as pessoas que tinham realmente, que estavam em comunhão com Deus, que puderam aproveitar o máximo. E hoje, também, as coisas permanecem mais ou menos assim, da mesma maneira como eram. As pessoas não têm um significado, a não ser o comércio, que não temos nada errado, porque precisa girar o comércio, precisa dar emprego e tal, mas, na verdade, o significado espiritual desses eventos, como nós poderíamos aproveitá-los. Não que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro, mas é uma grande oportunidade, quando os corações estão mais sensíveis, de nós levarmos o verdadeiro evangelho, de convidarmos a Cristo, as pessoas para virem a Cristo, e convidarmos os crentes a serem mais fiéis. Eu tenho esperança, meus irmãos, que nesses 2 anos aqui, nossa igreja possa reagir muito. Não para mim. Não gostaria que as pessoas dissessem, no tempo do reverendo Sebastião a igreja era boa. Eu gostaria que dissessem, não, a nossa igreja hoje está muito, muito à frente. Mas julgue por você mesmo, eu julgo por mim mesmo. O que será a igreja dependendo de mim, da minha pessoa? Em termos de oração, em termos de participação, em termos de ética cristã, em termos de amor ao próximo. Como que nós podemos influenciar e termos um bom testemunho e fazermos uma igreja que seja uma igreja crescente, uma igreja vibrante para a glória de Deus? Aquelas pessoas que estavam lá em Belém naquele dia, estavam porque estavam, eles tinham um compromisso cívico, eles tinham que cumprir, mas não tinham nenhuma consciência a respeito do Salvador. Da mesma forma hoje, as pessoas estarão aí com tudo aquilo que caracteriza o Natal, velas, tem gente que já está muito preocupado, velas, brilho, ceia festiva, a quem convidar, uma roupa nova, todas aquelas tradições natalinas. Eu não sou contrário a isso, tem que ser sincero, não sou contrário. Mas o Natal festejado apenas em função dessas coisas exteriores é uma farsa, porque Jesus precisa estar nos corações dos homens. Nós temos uma música que diz que devemos fazer a mesa do pobre, fazer a mesa farta do pobre no Natal. Não sempre, E nós temos um hino que não vamos cantá-lo agora com certeza, mas é um hino muito sugestivo, que diz, Jesus quer entrar hoje em teu coração. Diz, quantas vezes ele te chamou. E ele continua apelando, eu não diria apelando, porque é nós que temos que ir a Cristo. É nós que precisamos aproveitar a oportunidade. Ele não está lá nos convidando como um coitadinho, não, isso é a nossa grande oportunidade, sem a qual nós não estamos perdidos, nós estamos perdidos. Então, o príncipe das trevas não deseja que isso aconteça. Ele não quer que você tenha um verdadeiro Natal. Ele não quer. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. E ele quer entrar no nosso coração, e será que lugar que ele tem no nosso coração? Um cantinho. O que sobra. E Deus é tão bondoso para conosco, ele diz, eu te dou tudo, e você me dá uma parte, como reconhecimento. Você tem 7 dias, 6 é para você cuidar dos seus afazeres, esse dia é um dia de culto, de adoração, de aprendizado. As pessoas que quiserem ficar no jardim de infância em conhecimento bíblico vão ficar, vão morrer assim. Mas se você quiser examinar, quiser crescer, quiser ir à frente, estude as Escrituras. Tem coisas maravilhosas, inclusive para os nossos tempos. Que espaço ele terá no seu coração?
Jesus disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ele fez tudo por nós e ele quer limpar o nosso coração para habitação, purificá-lo, santificá-lo, alegrá-lo. E ele foi preparar um lugar para todos nós. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. E para que nós moremos com Jesus, ele tem que morar na nossa casa. Mas às vezes nessas festas de Natal é tanta trivialidade, não se faz uma oração, não se lê um texto. Aliás, não se faz quase nunca às vezes, né? Pessoas enchendo a cara, falando mole, não estão conscientes desse fato que ele veio para levantar a muitos e também para bater a muitos. Jesus é a pedra de toque. Quantos natais nós passamos? E nós não podemos passar assim, né? Todos os natais da nossa vida eu já passei vários, né? E quantas mudanças tem? Ah, nós gostamos do hino, é maravilhoso, mas o hino tem que expressar essa realidade e essa realidade tem que estar realmente nas nossas vidas. Então, viagem é uma coisa muito boa, né? Não foi muito boa para José e Maria naqueles dias, pelas circunstâncias apontadas, né? Não acharam lugar, Maria grávida, tiveram que se acomodar da forma que foi possível, né? Da forma que foi possível, a distância, o cansaço. Para nós, nada deveria custar. Achar tudo pesado, tudo difícil, o comodismo, o formalismo que tem marcado a igreja moderna. Essa viagem, meus irmãos, também ela é uma viagem mostrando que Deus conduz a história. Nós devemos entregar as nossas vidas nas mãos de Deus. É uma viagem ilustrativa, né, de que as profecias se cumprem, quer nós queiramos ou não, elas se cumprem. Belém, cidade pequena, ignota, escolhida por Deus, né? Habitação humilde, mas todas essas lições nós inferimos aqui, que Deus, sendo rico em glória, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a nossa natureza, experimentou a morte que nós não queremos, a morte que nós merecemos, para que nós tivéssemos realmente vida. E custa nós sermos pródigos para com Jesus, de sermos crentes vigorosos, de termos uma igreja viva, uma igreja vibrante, que cada um faça a nossa parte para que o nome de Cristo seja engrandecido. Que Deus abençoe.